De volta com a nossa série aqui, ó, Lideranças Religiosas. E hoje a gente vai falar com um futuro líder, mas ele já é líder religioso. Entendeu? Já é um aprendiz. Ele é líder, mas é um futuro líder. Informação. Da Igreja da Liberdade ou é Igreja Liberdade? Da Liberdade. Igreja da Liberdade. Estamos com ele, Jasson Machado. Seja bem-vindo, Jasson. Tudo bem com você? Tudo bem, aí galera que está assistindo a gente, muito obrigado também pelo convite de estar aqui. A primeira pergunta que a gente já vai fazer para Jasson é uma pergunta muito interessante. Como seria? Jasson tem 18 anos, 18? Completou quando? 30, dia 30. Dia 30 de novembro, Jasson fez 18 anos. E por que ele já está inserido nessa nossa série de lideranças religiosas? Um jovem com 18 anos. Faz um papel muito sério, né? De uma porta da liderança. E se a gente for olhar na Bíblia, vários jovens surgiram. Vários jovens surgiram. Com certeza. Várias lideranças surgiram jovens. Aí já que até o próprio Paulo fala, né? Não espere Timóteo, porque você é jovem. Coloca umas fotos aí, produção, da Igreja da Liberdade. Umas fotos de Jasson, com toda a sua desenvoltura já de líder. Jasson, primeira pergunta para ti. Pra gente iniciar essa conversa, esse bate-papo. Você tem 18 anos de idade, certo? Para mim, isso é bem diferente. Eu me colocando no teu lugar com 18 anos, eu ia me sentir, nossa, 18 anos de idade já tem uma responsabilidade assim. Porque a sua mãe, para quem não sabe quem é a mãe de Jasson, é a pastora Andréia. E dela que teve a ideia, que criou as Perfumadas. Coloca umas fotos aí também das Perfumadas. E qual foi esse novo projeto que fizeram aí? Não sei se é novo. A gente, na verdade, iniciou ano passado, que é a Liberty Conference. Que é a conferência dos jovens, da galera Liberty. Então coloca também umas fotos aí para o pessoal conhecer. E a mãe de Jasson, César, é a pastora, é a grande líder da Igreja da Liberdade. Já cai um peso sobre ele. E ele já tem um papel muito importante perante a juventude da igreja que ele faz parte. Todo jovem observa Jasson diferente, sim ou não? Sim, é verdade. Aí a pergunta que a gente quer fazer pra ti é, como é que tu vê isso? Tu se sente bem? Tu sente o peso? Como é? Me fala aí, como é que com 18 anos tu já se vê nessa posição? Bom, começar do início, redundante aqui, mas é exatamente isso. Porque meu pai é pastor desde que eu nasci, e a gente era de uma igreja, a igreja lá de Jaguaribe, do pastor Muguba, a igreja batista. E aí Deus nos chamou para abrir um trabalho, nós fomos abençoados pelo nosso pastor, e há 7 anos atrás, estamos com a Igreja da Liberdade. E meu pai, junto com minha mãe, são os pastores fundadores da igreja. E o interessante é que, desde pequeno, meu pai sempre dizia a mim e a meu irmão, tenho um irmão também de 15 anos, e ele sempre dizia a gente, olha, vocês são filhos de pastores, mas vocês vão crescer, a gente está criando vocês para vocês serem ministros do Evangelho, mas vocês vão crescer para serem o que Deus quiser. Filho de peixe não tem que ser peixinho. Nesse sentido aí. Porque a gente tem que ser realmente o que Deus chama a gente para ser. Verdade. E aí, a gente sempre foi criado com essa mentalidade. Meu pai sempre forçou na igreja também, que assim como as outras crianças eram, a gente também somos... Meu Deus, tá tudo errado essa parte. Nós somos também crianças normais. Então, nós fomos criados dentro disso e meu pai dizia, olha, se meu filho der trabalho na salinha, você chega pra mim e diga assim como uma criança normal. E sempre que alguém dizia, filho do pastor tem que ser exemplo, e meu pai não gostava dessa frase, ele já ensinava dentro de casa. Vocês são exemplos porque vocês são cristãos. Não é porque são filhos de pastor que vocês são super crianças, super adolescentes.
E meu pai sempre criou a gente nessa linha de não botar pressão e sempre criou a igreja também para não botar pressão sobre as nossas vidas. Mas querendo ou não, essa pressão vem, mas o que acontece, que eu acho que foi a chave para isso na minha vida, foi realmente o chamado do Senhor na minha vida, que eu comecei a sentir desde cedo, mas muito forte quando eu entrei no ensino médio, por volta dos 15 anos, começou a queimar mais forte dentro do meu coração, realmente o chamado ministerial de Deus, eu saber que realmente Deus tem alguma coisa para a minha vida, dentro da obra dele. E aí, quando eu me vejo nessa posição, 18 anos, com a liderança, com pessoas me vendo como um exemplo, inclusive alguns adultos da igreja já me chamam de pastor, pessoas de cabelo branco me chamam de pastor, isso não vem como algo negativo, mas eu me sinto, na verdade, honrado de estar nessa posição, porque afinal foi Deus que me colocou. Então, se Deus me colocou, eu estou no lugar certo e eu tenho que louvar o nome dele onde ele me colocar. Mas também cai um grande peso de responsabilidade sobre a minha vida, porque realmente as pessoas me veem como exemplo. Então, eu tenho que ser realmente o exemplo que elas precisam, um exemplo de cristão, um exemplo de seguidor de Cristo. Eu acho super interessante quando Paulo fala assim, sejam meus seguidores, assim como eu sou de Cristo. E nós também, como seguidores de Cristo, temos que ser exemplos para outras pessoas. Não é tipo, não olhe para mim, olhe para Cristo. Olhe para Cristo, mas também olhe para mim, porque eu sou um seguidor de Cristo, eu reflito a glória de Cristo. E isso é muito confrontador, uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é uma honra muito grande ter pessoas me observando e me olhando. E eu sempre soube disso e tento lidar da melhor forma possível, buscando entender o que Deus quer da minha vida e não o que as outras pessoas querem. Interessante que Jason já tem uma mentalidade extremamente madura, né? Já tem já sabe o que quer. Já sabe. Mas me diz outra coisa. Vamos para a vida secular. Você já terminou o ensino médio? Estou terminando esse ano. Tu tá terminando esse ano. Mas tu pensa em alguma profissão? Sim. Qual seria? Se Deus me permitir, eu vou para a faculdade ano que vem, né? E meu curso que eu quero é Direito até agora. Até agora tu se identifica com esse? Exato. Inclusive Direito. Meus pais são formados em Direito. Tá tudo em casa. Tudo encaminhado. Ele faz filho de gatinho, filho de gato. Peixinho. Não, filho de peixe, né? De gato também já morreu. Acabou sendo tudo. Filho de peixe. Peixinho acabou sendo, né? Acabou encaminhando o negócio, né? Acabou encaminhando. Mas me diz aí. Então quer dizer que em nenhum momento seus pais colocaram uma certa pressão em você para você seguir um caminho assim, de busque, a gente vai abrir o nosso ministério e depois de mim é você. Tem esse papo ou não? Como é? Hoje em dia já existe com a minha mãe. Meu pai faleceu faz um pouco mais de 1 ano e meio. E eu lembro da preocupação. Eles de vez em quando me perguntavam isso, filho, você tá lidando bem com isso, com a certa pressão que é exercida? Eu disse, pai, eu tô porque eu sei do que Deus me chamou para fazer. E eu não tenho certeza se eu vou assumir a igreja, não tenho certeza para onde eu vou, o que eu vou fazer de fato. Mas eu sei que eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo quiser dessa forma, eu vou fazer da forma que ele deseja. Da forma que ele deseja. Uhum. Aí, assim, a tua interação na igreja, no ministério da sua mãe hoje, é mais ligado ao quê? A jovens? É no geral? Tu já toma conta de departamento? Tu já resolve problemas? Dá um apanhado nessa questão, como é? Desde antes, né, como todo filho de pastor que realmente está inserido na obra junto com os pais, eu faço basicamente tudo, ministério infantil, ministério de técnica, entre os jovens e tal, sempre estive envolvido em todos os ministérios. E agora eu estou focando mais no que realmente Deus me chamou, que é o Ministério da Palavra, e também liderando os adolescentes. Não sou o principal líder, mas faço parte dessa liderança. E aí eu prego nos jovens, nos adolescentes, também ainda participo no Ministério Infantil e, de forma geral, assim, eu apoio minha mãe no que ela precisa. No que ela precisa, tu tá lá para dar o suporte. Pronto, já falando no que ela precisa, me fala um pouco
sobre o projeto da tua mãe, que é conhecido em todo o estado, fora dele, que é as Perfumadas. Perfumadas. Me fala mais sobre isso, me fala como é a tua interação dentro desse projeto. Bom, a história da minha mãe é interessante, porque ela sempre foi muito estudiosa. Ambos os meus pais são formados primeiro, nessa ordem, os dois se formaram em tempos diferentes, administração, direito e teologia. Na mesma ordem? Não, na mesma ordem, mas em tempos diferentes. Ah, e eles têm três formações iguais. Exato. Interessante iguais, aí. É bem interessante mesmo. E vai ser peixinho esse bicho. minha mãe terminou o penúltimo curso dela, que é Direito, quando ela ainda era criança, e eu lembro muito dela estudando muito dentro de casa, e o sonho dela era ser juíza. E aí ela estudava muito, só que Deus começou a despertar ela para algo a mais, despertar ela para realmente para o ministério, para tomar conta de mulheres, para avivar mulheres, para trazer o que muitas vezes a gente vê lá fora, aqui para o Nordeste. Só um adendo para a gente não perder o gancho. Sim. Pastora Andréia, queremos você aqui. Ela vem. Siga, pode falar. A gente tem aqui, né? Já tem uma influência já. Foi só um detalhe. Mas ela vem. E aí, ela iniciou esse projeto das Perfumadas e quando ela começou, todo mundo achou que ela era louca, porque ela já chamou pessoas de fora e fez um alto custo, né? E aí as pessoas acharam que os ingressos não iam vender e chegava perto da última semana e não vendia. E quando foi na última semana, todos os ingressos esgotaram. A gente começou fazendo ainda na igreja, a igreja que a gente fazia parte lá em Jaguaribe. E aí nós fomos, o congresso foi crescendo, tomando outras proporções, e a gente foi para o Espaço Gospel. E aí já não cabia mais no Espaço Gospel. E agora a gente está fazendo sempre na Domus Hall. A gente fez um último agora na igreja por causa da pandemia. Tivemos que adaptar com distanciamento e máscara. Mas a gente faz na Domus Hall e a gente junta cerca de 5.000 mulheres. É uma coisa... Era esse detalhe que eu queria te perguntar. O nome do projeto, o nome do evento é Perfumadas. Então é só para mulheres, só direcionado para mulheres. Exato. Só quem vai é mulher. Exato. Aliás, no último dia, no ano passado, na última noite, a gente juntou a família. Então a gente abriu espaço para alguns homens irem também. E aí tem um primeiro evento que é no início do ano, que é apenas um dia, Sexta Rosa, né, que é uma noite. E no final do ano tem o congresso, que são 3 dias de congresso. E ambos na Domus Hall. E muito impactante, tanto na cidade quanto nacionalmente. Graças a Deus, com esse ministério a gente tem feito muitos relacionamentos nacionalmente. E esse congresso tem sido reconhecido em todo o Brasil. E minha mãe, o foco dela é abençoar as mulheres aqui locais e trazer, por exemplo, o que a gente vê no Diante do Trono, trazer com aquela excelência, trazer aqui para Paraíba. É muito interessante. Então ela isso. pensou grande. Pensou sempre, desde o início. Teve uma visão de águia. Uma visão de Mãe águia. pode dizer, né? Tem uma visão de águia, ela viu longe, o que algumas pessoas estavam ali com aquela visãozinha ali de pombo, que era ali pertinho e tal. Ela estava pensando longe, já vendo longe, acreditou. Ela acreditou no que Deus tinha para a vida dela, na verdade. Foi uma das verdade. pioneiras aqui, tanto que muitos congressos surgiram depois, inspirados pelas Perfumadas, congressos de mulheres. E ela realmente teve uma visão de águia, uma visão ampla, e viu isso, e hoje está na proporção que está, para a glória do Senhor. E minha atuação lá, eu sempre estou com um apoio, agora que eu fiquei mais velho também, estou apoiando ainda mais no que é preciso. Meu pai sempre abriu o congresso, então todo congresso ele fazia a abertura. E agora quem faz é você. Agora quem faz sou eu, desde o primeiro congresso que tivemos, depois da morte dele. É tu que você assumiu a responsabilidade. Isso. Mas que podemos dizer, chamou a responsabilidade para si. Uhum. E como né? tu se sente nisso? Muito. Eu sei que você se sente muito feliz, muito lisonjeado, mas tu sente a pressão ou não? É de boa? A pressão, eu diria que eu levo como... Eu acho que frio na barriga todo mundo sente, Sim. né? Mas aí você... Porque se você for ver, pode ter pessoas que numa situação dessa assim, fala não. A minha mãe faz. Uhum. Eu agora não. Mas eu percebi que tu foi lá, tomou a frente e falou, eu faço. Foi exatamente o que eu disse, né? Ele chamou a responsabilidade para ele. Isso.
Ele não esperou que alguém desse essa responsabilidade a ele. Ele já chamou para ele a responsabilidade. A liderança começa jovem. Ele já, você vê que ele já tem uma atitude de líder já. Sim, sim. Fala mais. Então, o medo sempre vai vir. Aquele frio na barriga, aquele receio, será que é isso mesmo? Mas aí a gente vê vários personagens na Bíblia que tiveram medo e Deus encorajou eles. Por exemplo, Gideão, que estava completamente covarde, com medo, mas Deus encorajou ele e Gideão foi ousado, foi corajoso, justamente porque Deus chamou ele. Assim, eu encaro dessa forma. Vem o medo, vem a certa ansiedade, mas se Deus me chamou, se Deus está me convocando, eu tenho que ir lá com toda ousadia. E eu sinto muito mais responsabilidade, não em falar para 5.000 pessoas, mas para ser realmente exemplo para os jovens e adolescentes da minha igreja. A responsabilidade maior, acho que está muito mais do que abrir um congresso em ser exemplo, em ter uma vida correta e ser realmente espelho para outras pessoas do que falar para muitas pessoas. E até que, por exemplo, você citou Gideão, às vezes na qualificação, às vezes na visão humana, ela olha para uma pessoa e não veja a qualificação dela. Como Gideão, as pessoas não viam. Quem é que vai malhar trigo no lagar? Né? Então, talvez a qualificação humana, na visão humana, talvez não visse. Sim. Mas